Olá a todos os participantes do segundo seminário do projeto Observatório Constitucional e do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política da UFMS-PTL. Meu nome é Gabriela Torquato, sou estudante de Direito do quarto semestre integral da UFMS-PTL, membra do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política e do projeto Observatório Constitucional, pesquisadora bolsista, PIBIC, orientanda da professora doutora Gesiela Iensui. Meu projeto de iniciação científica aborda uma análise justcomparativa das constituições sul-americanas no que tange a apreciar cláusulas voltadas à proteção de grupos vulneráveis e minorias em cotejo com a Constituição do Brasil de 1988. Constitui países sul-americanos 13 países, a saber, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. No escopo dessa pesquisa foram analisados apenas 12 países, excetuando a Guiana Francesa, tendo em vista que esta encontra-se sob a possessão francesa e, portanto, sobre o regime jurídico desta. Antes de apresentar os resultados encontrados, é importante destacar a diferença entre minorias e grupos vulneráveis. Segundo a doutrina majoritária, grupos vulneráveis são geralmente amplos e gerais e encontram-se em posições inferiores à sociedade, buscam a garantia e o exercício de direitos e, na maioria das vezes, nem sabem que tutelam esses direitos que são encontrados nos textos constitucionais. Exemplo desses grupos vulneráveis são mulheres, idosos, deficientes, crianças, presos, consumidores, jovens e entre outros. Já as minorias são grupos ligados por um traço cultural em comum. Estes encontram-se em posições inferiores e de não dominância, visam a proteção de sua identidade cultural e geralmente sofrem repressões e preconceitos da sociedade. Exemplos dos grupos denominados como minorias são negros e indígenas, por exemplo. Seguindo para os resultados da pesquisa, é importante ainda salientar que, no primeiro momento, buscamos identificar a presença de títulos, capítulos ou seções específicas voltadas à proteção de grupos vulneráveis e minorias. Isto, de certa forma, revelou o nível de majoração nas constituições estudadas. No segundo momento, dedicamos a encontrar as cláusulas esparsas dos textos constitucionais dos países que analisamos. À vista disso, pôde-se verificar que dos 12 países que analisamos, 7 possuíam a especificidade supracitada. São eles Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, Venezuela, Peru e Suriname. Dentre os assuntos abordados nesses títulos que supracitei, destacam-se idosos, crianças, indígenas, mulheres, consumidores e deficientes. Por outro lado, cinco dos outros países, como Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia e Guiana, dentro dos seus textos constitucionais, apesar de não possuírem títulos, capítulos e seções específicas voltadas à proteção de grupos vulneráveis ou minorias, apresentaram artigos voltados à referida tutela. Porém, esses artigos foram encontrados esparsos nos textos constitucionais que analisamos, muitas vezes localizados no título referente a direitos fundamentais. No que se refere às matérias tuteladas nas constituições analisadas, pode-se referir que 8 constituições abordavam sobre os direitos dos indígenas, a saber, a Constituição do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Guiana e Venezuela. Todos os textos constitucionais citados, sem exceção, elencam direitos que visam a proteção e o reconhecimento da pré-existência étnica, cultural, bem como a fim de garantir o respeito à identidade e o direito à educação bilíngue e intercultural. Também versam sobre a posse e a propriedade comunitária das terras que tradicionalmente ocupam, sendo essas inalienáveis, intransferíveis e impenhoráveis. A Bolívia e o Equador, em contrapartida, estenderam essas proteções a outros grupos vulneráveis. Na Bolívia, por exemplo, essa proteção que eu citei foi estendida aos povos afro-bolivianos e no Equador aos povos afro-equatorianos e montonúbios. Além disso,
Na Constituição da Guiana, foi a única Constituição dentre as 12 que analisamos que foi mencionado o termo povos ameríndios. Além disso, ainda nesse segmento dos direitos indígenas encontrados, localizou-se em 4 constituições a previsão de justiça indígena. A justiça indígena é uma forma dos indígenas exercerem funções jurisdicionais com base nas suas tradições ancestrais e na sua própria lei. Dentre esses países, encontram-se a Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Peru. A Bolívia, diferente de todos desses 4 países, menciona no seu texto constitucional que esse direito que vai ser utilizado como base na justiça indígena pode ser o direito consuetudinário indígena. Isso não é previsto em nenhuma outra Constituição. Além disso, diferente de todos os países, desses 4 países que possuem a justiça indígena, o Equador prevê a função jurisdicional indígena, porém essas decisões que são proferidas nesse tipo de tribunal, elas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Além disso, encontrou-se nas constituições que analisamos, em 3 constituições, a previsão de uma representação indígena dentro de algumas instituições governamentais, como na Constituição da Bolívia, por exemplo, em que o Supremo Tribunal Eleitoral é composto por 7 membros, e desses 7 membros, 2 precisam ser de origem indígena. Na Constituição da Bolívia, em que o Senado da República é composto por 100, e 2 desses senadores precisam ser indígenas. E também possibilitamos encontrar esse tipo de representação na Constituição do Peru, que obriga percentagens mínimas de representação indígena nos conselhos regionais das câmaras municipais, que funciona como se fosse um auxílio para essa Câmara Municipal. Vale ressaltar ainda que essa representação não foi encontrada nos outros 9 países que analisamos. Diferente dos 12 países e no escopo dos 9 que apenas abordam sobre a questão indígena, 2 países destacaram na questão do registro de patentes que se referem aos conhecimentos indígenas. Então, a Venezuela, o Equador, contém cláusulas expressas que proíbem o registro de patentes que versam sobre recursos genéticos, conhecimentos ancestrais, que contenham sobre a diversidade biológica e agrobiológica, bem como medicamentos, terapias. Ainda na Constituição da Venezuela, notou-se que o Estado venezuelano incentiva a medicina tradicional indígena e suas terapias complementares. Entretanto, estas estão sujeitas aos princípios da bioética. Além disso, localizaram-se direitos das mulheres, no que tange garantias trabalhistas a fim de impedir os despejos nos períodos de gravidez, pós e no estágio puerperal, e a previsão de licença maternidade. Esses institutos foram encontrados em 6 constituições, na Constituição da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, do Paraguai e do Suriname. Porém, exclusivamente apenas a Constituição da Colômbia prevê a proteção especial a mulheres que são chefes de família. No que tange os direitos dos deficientes, por outro lado, a Constituição da Bolívia e da Venezuela inovaram, porque refere-se e prevêem aos direitos das pessoas surdas e mudas, e inclusive no direito de se expressar e de se comunicar através da linguagem gestual. Inclusive, apenas na Constituição da Venezuela há a previsão para que as emissoras de televisão incorporem legendas e traduções em linguagem gestual para que os deficientes auditivos possam acompanhar esses programas, né? Enquanto que, por exemplo, na Constituição do Brasil, Guiana e Uruguai tem previsões mais genéricas, como assistência médica integral, gratuita, educação em período integral também gratuito, e como no Brasil, por exemplo, a diminuição de obstáculos arquitetônicos, entre outras previsões que visam a oportunidade de diminuir os obstáculos que essas pessoas enfrentam. Por fim,
pode se referir também que das 12 constituições estudadas, apenas a Constituição da Bolívia e do Equador prevêem um título específico voltados à proteção dos direitos dos consumidores. Dentre alguns direitos elencados, pode-se perceber alguns que versam sobre assegurar a saúde daqueles que consomem. Não só isso, mas também responsabilizar civilmente e penalmente aquelas empresas e outras instituições que oferecem recursos e serviços que não estão de acordo com a norma específica, né? Os demais países, como na Constituição do Brasil, de 1988, asseguram essa tutela, porém essa tutela está esparsa no texto constitucional. Não tem um título específico voltado a isso, e por isso essas constituições que eu citei se destacam. No mais, agradeço a minha participação no segundo seminário do Observatório Constitucional e obrigada a todos os participantes que estão assistindo.